Esta história começa com nosso protagonista ferido, chamado Ian, que está à beira de um penhasco. Ele se culpa por ser fraco, mas encontra alívio ao saber que isso será o fim. Ian se joga do precipício e se pergunta se houve algum sentido em estar vivo desde o começo. No final, ele nunca conseguiu realizar nada e agora tudo simplesmente acabou. Em seus últimos momentos, Ian reflete sobre como foi maltratado e como sua vida foi horrível. As pessoas o tratavam como lixo e agora ele vai morrer como o lixo que é. Um pouco antes, vemos um guerreiro enfrentando um monstro gigante rato. Ele se sai bem ao se defender, mas fica impaciente quando sua parceira demora demais com sua invocação. Ela finalmente a completa e lança uma poderosa bola de fogo que incinera a besta. Com isso, o guerreiro chama o catador de lixo da equipe, e vemos que é Ian. Ele tenta explicar que seu nome não é catador de lixo, mas acaba tropeçando, e seus companheiros de equipe o zombam por ser tão inútil. O mago sugere que eles devem sentir pena dele, pois o catador de lixo não é uma classe comum alta como a deles. Na verdade, ele é apenas um lixo de classe baixa. Ian se desculpa por ter caído, culpando o fato de ter que carregar tudo, mas Zoe, o guerreiro, diz para ele apenas se apressar e avaliar a besta. Acontece que a ocupação de Ian é avaliador de classe baixa neste mundo. A deusa da luz concede empregos às pessoas ao nascer, e a deusa da escuridão lhes concede habilidades por meio do treinamento. As pessoas podem aprimorar todos os tipos de habilidades, mas os empregos são passados de geração em geração e nunca podem ser mudados. Os empregos são divididos em 3. Os níveis são divididos em 3 categorias. O nível mais alto é para as classes raras, que incluem apenas algumas pessoas muito talentosas, como comerciantes ricos e estrategistas militares. No meio, está a classe alta comum, que inclui pessoas como seus companheiros de equipe, Zoe e Jolene. Eles são espadachins, magos e outros que podem lutar. Por fim, o nível mais baixo é o de classe baixa comum. Essas pessoas são camponeses e avaliadores, que não são adequados para batalhas. Os empregos geralmente são herdados pelos filhos, para que possam continuar o comércio dos pais. No entanto, no caso de Ian, ele perdeu os pais muito cedo e, por isso, não pôde manter o negócio da família. Por causa disso, decidiu se tornar um aventureiro, sonhando em ficar rico, mas as coisas nunca saem como planejado. Ian usa sua habilidade de avaliação e descobre que o rato tem uma classificação F de raridade, que é o mais baixo que existe. Mas, surpreendentemente, está insensor, com uma classificação D. Ian falha ao tentar arrancar o dente, então pede ajuda a Zoe. Zoe fica ofendido, pois nunca tocaria em um rato imundo, e Jolene lembra a Ian que lidar com lixo é trabalho do catador de lixo. Zoe atinge Ian com uma pedra e fica ainda mais irritado quando Ian o encara. Ele chuta Ian para o chão, e Jolene o lembra de que estão protegendo-o. Ela diz que Ian deveria ser mais grato, e ele não tem escolha a não ser se desculpar. Ele sabe que este mundo simplesmente não é justo, então volta ao trabalho. Seus companheiros continuam a zombar dele enquanto ele faz seu trabalho, e Jolene fica enojada com o que ele tem que fazer. Os dois não conseguem acreditar o quão degradante é o trabalho de avaliação, e mal conseguem assistir enquanto Ian precisa enfiar a mão na boca do rato. Ian só pode concordar com eles, pois tudo o que ele é bom é em encontrar e esculpir materiais. Monstros é praticamente o equivalente a revirar lixo. Zoe acrescenta que Ian só faz parte do grupo porque não queria colocar partes de monstros nojentos em sua bolsa mágica. Os dois o chamam de menino catador de lixo e dizem para ele se apressar, para que possam continuar sua missão. Ian faz o que eles pedem porque não tem escolha, a única maneira de sobreviver nesse mundo é fazendo seu trabalho e mexendo no lixo. Momentos depois, Zoe não consegue acreditar na sorte deles ao encontrar o corpo de um cão infernal. Zoe manda o catador de lixo pegar partes, mas Ian hesita. As informações da guilda dizem que esse tipo de monstro deveria estar nesse calabouço. Claro, Zoe apenas diz para ele fazer seu trabalho, e os dois idiotas começam a pensar em tudo o que farão com o dinheiro. A avaliação de Ian revela que as partes do cão infernal têm uma raridade B, e ele começa a desmontá-lo. Nesse momento, Zoe percebe que há outro cão infernal nas proximidades e, animado, diz a Ian para pegar aquele também. Ian, no entanto, fica paralisado de terror, pois é mais esperto que Zoe e nota que algo está errado. O mapa da guilda indica que deveria haver apenas um único corredor. Zoe descarta a preocupação dele, dizendo que o mapa está simplesmente errado, mas Ian acha que isso é um sinal terrível e sugere que eles deveriam ir embora. Zoe não se importa com a opinião dele e diz a Ian para ir embora sozinho.
Ele está cansado de toda a resistência e ameaça demitir Ian se ele não o seguir. Zoe diz que nem vai pagar Ian pelo que ele ganhou e lhe dá uma última chance de mudar de ideia. Ian está em uma posição terrível, pois não muitas equipes aceitariam alguém com um trabalho tão sem valor como o dele, especialmente estando sob o comando de Zoe. A equipe é a única maneira de ele conseguir se sustentar, então não tem escolha a não ser seguir em frente. Ian está furioso, mas sabe que a vida simplesmente não é justa. Um tempo depois, Zoe fica ainda mais feliz ao encontrar um monte de cães infernais mortos. Ian se preocupa, perguntando-se o que poderia estar derrotando esses monstros de alto nível. Se fossem outros aventureiros, eles teriam coletado os itens. Zoe não está interessado em usar a cabeça, mas Ian fica apavorado ao notar que vários cães infernais vivos apareceram. Os idiotas finalmente percebem que estão em sério perigo. Ian conclui que a matilha deve estar lutando por comida. Jolene duvida que eles consigam derrotar sequer uma dessas bestas, então decidem correr. Fugir parece impossível também, mas Zoe tem um plano sinistro. Com malícia nos olhos, ele diz a Jolene para lançar um feitiço de paralisia em Ian. Ian fica horrorizado, mas Jolene concorda. Ela pede desculpas, dizendo que não está pronta para morrer ainda, e paralisa nosso herói. Ela explica que, se ele tiver sorte, a paralisia vai passar logo e ele pode até conseguir escapar antes de ser despedaçado. Zoe pisa em cima de Ian e diz a matilha que o jantar está servido. Ian só pode assistir horrorizado enquanto seus companheiros se despedem e o deixam para trás. Ele mal consegue pronunciar as palavras ao implorar por ajuda, mas é tarde demais. A matilha desce sobre Ian e começa a atacá-lo. Felizmente, a dor faz com que a paralisia se dissipe, e Ian consegue se defender, jogando sua bolsa, que revela todas as maçãs que ele estava carregando. Isso lhe dá tempo suficiente para escapar. Ian sai mancando o mais rápido que pode, mas fica horrorizado ao descobrir que seus traiçoeiros companheiros bloquearam a saída. Os traidores o prenderam, mas, felizmente, há outro corredor, mas, infelizmente, ele leva a um beco sem saída, e os sons dos cães infernais deixam claro que Ian também não pode voltar. Ir para frente significa cair do penhasco até a morte, e voltar significa ser devorado vivo. Ian só consegue rir diante da escolha horrível que tem que fazer e culpa seu nascimento como um avaliador sem valor. Ele se tornou um aventureiro na esperança de mudar sua vida, mas acabou sendo zombado. Ian abaixa a cabeça para os zombadores, mas ainda assim acaba sendo abandonado. Ele mais uma vez culpa sua habilidade de avaliação inútil, mas começa a se perguntar se realmente é essa a culpada. Nesse momento de clareza, Ian percebe que ele é, na verdade, o responsável. Ele apenas colocou a culpa em seu trabalho e fugiu, limitando a si mesmo. Infelizmente, é tarde demais, mas Ian percebe que tudo isso é culpa dele por ser tão fraco. Ian decide se jogar e ouvimos o que ele disse no início: ele foi tratado como lixo e agora vai morrer como um traste. Momentos depois, encontramos Ian inconsciente em um lugar estranho, enquanto uma mulher misteriosa se aproxima dele. Ela dá um beijo em sua testa e ele acorda um instante depois. Ian fica atordoado ao descobrir que ainda está vivo e, de alguma forma, todas as suas feridas foram curadas. Ele então se maravilha com uma árvore gigante próxima, cercada por enormes paredes de água. Ele usa sua habilidade de avaliação em uma gota que cai da árvore. Os resultados da avaliação deixam nosso garoto surpreso, pois revelam que é uma gota da árvore do mundo. Sua avaliação da árvore confirma que realmente se trata da árvore do mundo, mas isso choca, pois ele não acreditava que ela realmente existisse. A lenda diz que, há muito tempo, o mundo tinha uma única. A árvore do mundo é responsável por produzir a energia mágica que as pessoas usam no dia a dia. Elas respiram mana da atmosfera e a convertem em seus corpos. A árvore que fornece essa mana é a árvore do mundo, que supostamente murchou há muito tempo, mas ninguém consegue entender como a mana ainda existe. Gênios supõem que outras árvores do mundo devem ter existido, mas, apesar de explorarem cada centímetro da superfície, nenhuma foi encontrada. Isso faz sentido, pois ninguém pensaria em procurar tão fundo em uma masmorra aleatória. Ian percebe que a árvore foi o que salvou sua vida, então ele agradece, mas ouve uma voz próxima. Não há nada ali, então ele simplesmente ignora. Ele fica surpreso ao notar que não há monstros por perto. Ian se pergunta qual será seu próximo passo, pois tem certeza de que os traidores não vão chamar por ajuda e ele não tem comida. Ian só pode seguir em frente, então agradece à árvore mais uma vez antes de partir.
vemos que a misteriosa garota de antes aparece e está preocupada com ele. Claramente, este é um território inexplorado, já que nada disso estava no mapa da guilda. Por causa disso, Ian teme que possam haver monstros ainda mais fortes que os cães infernais nas proximidades. Aqueles cães infernais o machucaram bastante, mas Ian se recompõe, pois não tem escolha a não ser seguir em frente. Sua experiência de quase morte lhe deu uma nova perspectiva na vida, e ele promete nunca mais colocar limites a si mesmo. Armado com uma pedra, Ian avança pela masmorra, mas fica chocado com a falta de monstros. Isso, é claro, é um alívio, e tudo o que resta é encontrar uma saída. Infelizmente, o pesadelo acaba de começar, pois algo corta a orelha de Ian. A dor é insuportável enquanto ele tenta recuperar sua orelha, mas algo o fere ainda mais. Ian usa sua habilidade de avaliação no atacante e fica horrorizado ao descobrir que se trata de um gremlin de rank S. A besta imediatamente o ataca, e Ian é lembrado de que saber o rank do oponente não significa que ele seja forte o suficiente para enfrentá-lo. Ian tenta escapar, mas está à mercê do monstro. O gremlin se prepara para acabar com sua vida, mas Ian fica atônito ao ver que ele parou e agora está tremendo de medo. O gremlin é completamente esmagado, e Ian fica horrorizado ao perceber que um urso da morte de rank S apareceu. A besta crava suas garras no rosto de Ian, destruindo um de seus olhos, e o urso começa a esmagá-lo. Ian desiste enquanto se prepara para a morte, mas um garoto misterioso aparece para salvá-lo. O menino reclama de uma garota que está implorando para que ele salve Ian e diz ao nosso herói para não entender errado. Ian perde a consciência, e quando acorda, vê que seu olho destruído foi substituído. Ele está de volta à árvore do mundo e fica atônito mais uma vez ao perceber que suas feridas foram curadas. Ian vê a misteriosa garota pela primeira vez e fica sem palavras diante de sua beleza. Ele a compara a uma das elfas que se vê nos contos de fadas, e ela dá um sorriso ao nosso herói. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.